Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens sobre o Decálogo. O tema que iremos abordar hoje é o segundo mandamento. Vamos lá? Então, o segundo mandamento está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 4 ao 6, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 5, do verso 8 ao 10. O mandamento é assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 geração aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O que esse segundo mandamento vai falar? Esse mandamento diz que nada substitui Deus e que, portanto, ídolos não devem ser adorados no seu lugar. Se nada substitui Deus e se existe um único Deus, não devemos criar nada para substituí-los. Nada pode ser adorado no seu lugar, porque ele é único. Mas Deus acabou de ordenar o segundo mandamento, o que o povo fez? Exatamente aquilo que não era para fazer. Criar a imagem de deuses. Quando Deus, a gente acabou de ver aqui, ó, que Deus dá os mandamentos lá no capítulo 20. No capítulo 32, o que eles fazem? Criam bezerros de ouro. Fazem imagem de escultura e fala que aquelas imagens foram os deuses que tiraram o povo do Egito. Ou seja, Deus acabou de ordenar o mandamento e o povo fez o quê? Pecou. Quebrou esse segundo mandamento. Quebrou a lei. Por isso que eu estou trazendo os 10 mandamentos. Talvez você pense assim, nossa, Sérgio, mas trazer os 10 mandamentos é tão fácil, é tão claro para todo mundo. Por que ficar repetindo sobre isso? Porque Deus acabou de dar a lei e o povo quebrou a lei. Deus acabou de falar que não era para ter ídolos, não era para fazer imagem de idolatria, não era para fazer imagem de escultura. O povo foi lá logo depois e fez imagem de escultura. Então, isso é para nos relembrar, porque muitas vezes os 10 mandamentos são esquecidos por nós. Muitas vezes a gente cai no esquecimento, muitas vezes a gente tem mania de criar ídolos para nossa vida. E eu não falo não só ídolos de montar uma imagem de escultura, moldar uma escultura e adorar aqueles ídolos, mas muitas vezes a gente coloca como ídolos pastores, pregadores, ministros de louvor. E isso também é um pecado, isso também é uma quebra do segundo mandamento. Os 10 mandamentos são importantes e são necessários para moldar a nossa vida. Se a gente não entende os 10 mandamentos, a gente não vai entender as coisas mais complexas. Se a gente acha os 10 mandamentos mais simples e não segue esse mais simples, como a gente vai entender as coisas mais complexas? O povo de Israel acabou de escutar e pecou, e a gente não é diferente. Muitas vezes Deus fala algo com a gente lê algo na Bíblia e passa uns minutos, a gente faz exatamente aquilo que na Bíblia e que é aquilo que Deus falou para nós não fazermos. A tentativa de adorar o Deus correto da forma incorreta é tão pecaminosa quanto adorar o Deus errado. Então, se você tem uma tentativa de adorar o Deus certo, mas está adorando da forma errada, é a mesma coisa que você adorar o Deus errado. Deus não quer a nossa tentativa, a nossa intenção. Deus quer o nosso coração e o nosso coração voltado para Ele. Se a gente adora Deus de forma incorreta, a gente está também idolatrando, a gente também está quebrando o segundo mandamento. É importante ressaltar que na mente do idólatra, ele está adorando a Deus. Se você chegar para uma pessoa que tem uma imagem de escultura e ele se prostra para aquela imagem de escultura, ele adora aquela imagem de escultura e ele presta culto para aquela imagem, se você falar com ela que aquilo é idolatria, a pessoa provavelmente não vai entender. Porque na mente dele, ele está adorando Deus da maneira certa. Então é somente Deus que pode abrir o coração das pessoas, somente quando a gente volta para a Escritura. A Escritura tem tudo aquilo que ela tem para nós. Como eu falei na semana passada, as Escrituras têm que ser aquilo que vai moldar a nossa vida. Se a gente tem dúvida sobre qualquer área da nossa vida, recorre a Deus, recorre às Escrituras que tem as palavras dele. Se a gente não se volta para ele quando temos alguma dúvida, com certeza a gente pode formar um ídolo mais tarde. Muita idolatria é feita em nome de boas intenções. Muitas vezes a pessoa fala, não, mas a pessoa está ali com a sua imagem, mas ela está tendo boa intenção, mas não deixa de ser idolatria. E muitas vezes a idolatria tem sido feita em nome de boas intenções.
Como tem uma frase que é clichê, de boas intenções, o inferno está cheio. E a gente com certeza não quer ir para o inferno, a gente quer ser salvo, quer ir morar com Deus. E agora fica uma pergunta: todas as imagens são sempre idolatrias? Não. A idolatria é o quê? É uma imagem que você vai prestar culto para aquela imagem. Mas você pode ter diversas imagens que não é uma idolatria. Por exemplo, você pode ter uma imagem de um cachorro, um vaso, né? Um boneco de porcelana de um cachorro. Você vai falar que aquele boneco de porcelana de cachorro é uma idolatria? Não. Nem todas as imagens são idolatrias. Mas se você presta culto àquele cachorro, aí já se torna uma idolatria. Então, nem todas as imagens são idolatrias. A idolatria são aquelas imagens que são adoradas, que são veneradas, que são prestadas cultos para aquela imagem. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos sobre exatamente esse tipo de idolatria. Ele fala assim: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Esse texto está lá em Romanos 1, verso 21 ao 23 e o verso 25. Olha para você ver o que o Paulo fala. Que trocaram a glória de Deus, a glória do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Isso é muito sério. A idolatria é muito sério. Quando a gente entende aquilo que Paulo está falando, que você pegar uma imagem, adorar aquela imagem, é trocar a imagem do Deus imortal por uma coisa que é mortal, por uma coisa que é a semelhança de um homem mortal, é algo absurdo. A idolatria, de fato, é algo absurdo. Olha o que também Paulo vai dizer, o que o João, aliás, vai dizer lá em 1 João, capítulo 5, verso 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Devemos ficar longe de qualquer tipo de idolatria, de qualquer tipo de pessoa que se coloque ali no lugar de Deus. Porque Deus é um só. E a gente tem que amar Ele com o nosso todo coração, com toda a nossa força. Somente há um Deus, conforme no primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: não terás imagem de escultura e não prestará cultos para essa imagem. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido. Se com alguma dúvida, deixa nos comentários ou nos mande nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal. Te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe.